Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos seguir então o nosso plano de ensino que diz que hoje a gente ia fazer a correção dos exercícios e, é, e é isso aí, correção dos exercícios. Então, hoje na nossa correção de exercício, a página 102, 103, 104, eu vou ter que acabar usando a apostila para conseguir resolver esses exercícios, porque tem as malhas, vai ajudar vocês bastante, certo? Então, vamos começar lá na 102, exercício 1, que fala o seguinte. Observe o segmento AB representado pelo plano cartesiano abaixo. Antes de eu fazer a questão, eu vou verificar quais são os pontos que estão nesse meu segmento AB. O ponto A, ele é o ponto 1 e 2. Esse é o ponto A. E o ponto B é o ponto 4 e 2. Certo? Agora a gente vai responder essas questões. Como deslocar, por meio da multiplicação de coordenadas de A e B, o segmento AB para o segundo quadrante, de modo que o segmento obtido seja simétrico de A e B em relação ao eixo Y. Quer dizer, ele quer que esses pontos, esse segmento, ele seja simétrico no segundo quadrante. Então, ele quer que essa reta, ela é uma reta que tem 3 de distância, certo? Ela esteja exatamente aqui, ó. E a pergunta é, como que ela faz isso? Vamos pensar como que seria esse ponto aqui. Seria o ponto... Opa, não, é mais um aqui. Aqui, ó. Esse ponto seria o ponto menos 1 e 2. E seria o ponto menos 4 e 2. Vamos verificar qual é a diferença daqui para cá. Eu quero que vocês percebam que essa reta, ela não mudou os pontos de y. Ó, 2 e 2, 2 e 2. O que mudou foi os pontos de x. E o que a gente pôde fazer para partir daqui para cá? Foi somente eu pegar os termos das minhas abscissas e multiplicar por menos 1. Então, para eu fazer simétrica em relação ao eixo y, eu tenho que multiplicar as abscissas por menos 1. Vocês devem estar conseguindo ler as respostas aqui da apostila, mas é exatamente isso que está sendo escrito. Mantém o valor da ordenada, olha aqui o valor da ordenada não mudou. O que acontece é multiplicar o valor das abscissas por menos 1. Por quê? Porque ele continua na mesma coluna. Ele só mudou de lado. Continua a mesma linha, só mudou as colunas. Certo? Essa é a letra A. Letra B. Ele quer transformar agora no terceiro quadrante, de modo que o segmento obtido seja simétrico a B em relação à origem. Então, se é simétrico em relação à origem, ele quer as distâncias até a origem sejam a mesma. Então, se esse cara é o ponto 1 e 2 e 4 e 2 para formar o segmento, ele vai ser exatamente aqui, ó. Essa reta é a simétrica dessa em relação à origem. Todos os seus pontos têm a mesma distância. E vamos listar quem são esses pontos aqui. Esses pontos aqui são os pontos menos 1 e menos 2, e menos 4 e menos 2. E vamos observar qual foi a mudança desse ponto, dessa reta para essa. O que alterou? Alterou que os pontos das ordenadas, lembra que a ordenada é o y, é o ponto de y, e as abscissas é o ponto de x. Das ordenadas são os opostos e das abscissas também são os opostos. Então, o que ele fez para conseguir o simétrico? Ele pegou todos os pontos e multiplicou por menos 1. Ah, mas nesse ele multiplicou por menos 1 também. Sim, multiplicou por menos 1, mas ele não multiplicou todos, ele multiplicou só as abscissas. Certo? Vamos para a letra C. Quarto quadrante, de modo que o segmento obtido seja simétrico a B em relação ao eixo X. Se é simétrico a B em relação ao eixo X, ele quer que esteja exatamente aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Eu vou listar esses pontos aqui.
1 e menos 2, e 4 e menos 2. E vamos de novo comparar esses pontos. Agora, as abscissas continuam as mesmas. O que alterou foi as ordenadas. E alterou como? Alterou para o seu oposto. E para ser o oposto, o que eu fiz? Eu também multipliquei por menos 1. O que a gente quer com isso, galera? Eu quero mostrar para vocês que se eu quero que ela seja oposta, que ela seja simétrica em relação à reta y, eu preciso multiplicar as abscissas por menos 1. Se eu quero que ela seja simétrica em relação ao eixo x, eu preciso multiplicar as ordenadas por menos 1. E se eu quero multiplicar em relação à origem, eu preciso multiplicar tanto a abscissa quanto a ordenada por menos 1. Beleza? Vamos aqui para a questão da página 103, onde ele vai pedir para que eu coloque alguns pontos. Primeiro, localize os pontos a seguir no plano cartesiano e faça o que isso pede. Vamos localizar os pontos A, 4 e 3. Então, ó, ponto 4, lembra que começa sempre por x e y. Então, x4, y3. A. B, 4 e 5. x4, 5. Então, aqui A, aqui B. C, 2 e 5. 2 no x, 5 no y. E D, 2, 3. Então, 2, 3, essa é a D. Ligue os pontos na ordem A, B, C, D, A. Então, A, B, C, D, A. Qual foi a figura geométrica encontrada? Foi um quadrado. Obtenha os pontos A', B', C', D', multiplicando as coordenadas de todos os pontos por menos 1. E ligue os pontos na ordem A', B', C', D', A'. Quer dizer, o que eu tinha feito na outra questão, que está aqui no cantinho, ó, eu multipliquei para ser simétrico em relação ao eixo todas as coordenadas por menos 1. É isso que eu vou fazer. Ó, o A, 4 e 3. Como eu vou multiplicar por menos 1, seria menos 4 e menos 3. Menos 4 e menos 3 seria o A'. B, 4 e 5, multiplicado por menos 1, menos 4 e menos 5. C, menos 2 e menos 5, e D, menos 2 e menos 3. Que seria B', C' e D'. E depois vou ligar os pontos. Letra D. Que comparação você pode fazer em relação às duas figuras encontradas? Que elas são a mesma figura, elas são simétricas em relação à origem. Por que eu posso dizer que elas são simétricas? Porque todos os pontos dessa figura estão à mesma distância da origem de todos os pontos dessa figura. Ok? Vamos para a questão 2. No plano cartesiano a seguir, indique os pontos P, Q, R e S e faça o que se pede. Então, vamos lá. P, menos 2 e 2. Menos 2 no x, 2 no y. Q, menos 2 e menos 2. Então, menos 2 e menos 2. R, 1 e 2. 1 no x, menos 2 no y. E S, 1 e 2. 1 no x, 2 no y. Ligue os pontos. Liguei os pontos. Que figura geométrica foi encontrada? Isso aqui é um retângulo, não é um quadrado, porque todos os lados não são iguais, mas é um retângulo. C. Obtém os pontos P', Q', R', S', multiplicando as coordenadas de todos os pontos por 2. Na primeira questão, eu não multipliquei todo mundo por menos 1 para achar o simétrico. Aqui eu vou multiplicar todas as coordenadas por 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Menos 2 e 2. Como eu vou multiplicar por 2? 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 2, 4. Então, seria o ponto menos 4 e 2. P. Q. Menos 2 e menos 2, que eu vou multiplicar por 2. Então, vai dar menos 4, menos 4. R. 1 e menos 2, multiplicando por 2. 2 e menos 4. E S. 2 e 4. Também vou ligar. Ele ainda vai perguntar para mim, que comparação pode fazer em relação às duas figuras geométricas? Posso fazer a comparação que a figura de fora é 2 vezes maior que a figura de dentro.
Por quê? Se eu multipliquei todas as coordenadas por 2, eu estou aumentando a minha figura em 2 vezes. A área vai aumentar em 2 vezes. Esse é um exemplo bem claro de simetria que eu dei o exemplo para vocês por foto. Que a foto é uma representação de vocês, mas ela mantém a mesma relação. Esse é um exemplo bem claro, tá bom? Vamos para a próxima, página 104. Questão 3. Observe o polígono desenhado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono? Tá, isso é tranquilo. É eu determinar quais são as coordenadas de cada vértice. O A. Qual é a posição de x do A? 1. E de y? 3. O B. Quem é o x de B? 3. E o y? 1. E C? Quem é o x de C? 4. E o y? 4. Depois ele pede, indique no plano cartesiano os pontos descritos no item anterior e ligue-os. Então, ele quer as coordenadas dos vértices do polígono simétrico em relação à origem. Lembra que a gente acabou de dizer que é só eu multiplicar todos esses, que era do primeiro polígono, por menos 1? Então, vai ser, ó, menos 1, menos 3. Vou só trocar os sinais aqui, ó. Menos 1, menos 3. Menos 3, menos 1. Menos 4 e menos 4. E aí, vou marcar aqui todos esses pontos e ligar. Ele pede na letra B que indique no plano. Tudo bem? Questão 4. Observe o polígono desenhado. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono simétrico em relação ao eixo x? Se é em relação ao eixo x, lembra que a gente viu lá na primeira questão que eu vou alterar somente quem? Eu vou alterar, ó, se é em relação ao eixo x, eu vou alterar somente os valores de y. Então, os valores de y vão ter que ser menos 1 para todo mundo. Os de x mantêm o mesmo. Então, ó, eu vou colocar aqui, quem é o ponto A? Desse polígono aqui. O A é 0 e 5. Como eu quero o simétrico, eu vou trocar o sinal dele. Então, 0 e menos 5. Ó, o A. Quem é o B? O B seria menos 4 e 4. Como eu vou trocar o de y, então vai ficar 4, menos 4 e menos 4. O C. O C é menos 2 e 2. Como para ser simétrico em relação ao x, eu vou trocar só o y, vai ficar menos 2 e menos 2, ou C. D. Aqui é 2 e 2. Como eu tenho que trocar o de y, 2 e menos 2. E o E? O E no polígono original é 4 e 4. Como eu tenho que trocar o de y, 4 e menos 4. Então, vai formar um novo polígono, agora simétrico, em relação ao eixo x. Lembra do meu espelhinho? Se tivesse espelhinho aqui, ele estaria exatamente simétrico. E a 5, ele pede que seja simétrico em relação ao eixo y. Se, para ser simétrico em relação ao eixo x, eu troquei o sinal dos valores de y, para ser simétrico em relação ao eixo y, eu vou trocar os simétricos em relação do x. Então, vamos ver. O A é menos 5 e menos 4. Como eu tenho que jogar ele lá para o outro lado, eu vou trocar o sinal do x, vai ser 5 e menos 4. O B é menos 1 e menos 4. Como eu vou trocar o de x, 1 e menos 4. C é menos 2 e 3. Então, eu vou trocar o de x,
2 e 3. O D, menos 3 e 2. Então, vai ser 3 e 2, trocando. O E, menos 4 e 3. Então, 4 e 3. E aí, a gente vai ter uma figura simétrica a outra, só que agora em relação ao eixo Y. Tudo bem? Pessoal, nossa aula de hoje ela vai acabar por aqui. Falei que a nossa aula ia ser só correção de exercício. Na aula de segunda a gente faz correção dos exercícios de atividades suplementares, que vocês precisam me enviar até segunda-feira. E aí a gente fala um pouquinho melhor sobre prova, tá bom? Deixo, como sempre, um beijo. Deixo também as minhas saudades. Cada dia aumenta mais. E tchau, tchau.